E aí, pessoal, aqui é a Gagaia. Vamos aqui fazer um vídeo sobre top 5 animes que, numa primeira vista, num primeiro conhecimento eu não gostei, mas aí eu resolvi ver, ou ver de novo, ou ver melhor, e aí eu mudei de ideia sobre o anime. Então, todos nós temos uma situação dessas onde nós ouvimos falar de um anime, comentam sobre um anime para nós, e a gente fala, não, esse anime é muito idiota, não vou ver. Ou então nós vemos um anime e aí a gente fala, caramba, cara, esse anime foi muito ruim. E a gente revê, e quando revê, fala, caramba, esse anime é muito bom. Então, hoje eu vou falar sobre meu top 5 animes com os quais aconteceram isso comigo. E eu gostaria de começar com um anime relativamente famoso, que é O Dia em que eu Renasci como um slime, que é... Eu não sei qual é o nome em japonês, é um nome complicado. Tem ali na imagem, Tensei Shitara Slime Dataken, que é um isekai. Isekai já hoje em dia já está virando sinônimo de piada, que é o gênero onde o gênero de anime e mangá que se passa num mundo alternativo. Normalmente a pessoa morre e renasce nesse mundo. Só que o slime ele é interessante porque ele é um pouco uma crítica aos isekais. Ele é de comédia, ele já brinca com a dessa ideia desse gênero de anime de isekai. Só que mais interessante, porque a proposta dele também é uma proposta comum, que nos isekais é comum você ter um personagem que vai para um outro mundo e fica forte nesse outro mundo, ou começa a quebrar as regras do mundo, ou começa não sei o que. Bem comum. Normal, é uma das bases de isekai. Porém, no slime, o mais interessante, o mais curioso do anime do slime é que ele vira um slime, mas ele não é um babaca. Ele começa a tentar criar uma sociedade bonitinha, bem feita, bem criada. Então, a coisa mais interessante desse anime não é ver os combates, não é ver as lutas, não é ver as situações do cara. É, na verdade, você ver como ele está construindo essa sociedade, a relação dele com outros povos e o que ele está fazendo para preparar um novo mundo, uma sociedade mais igualitária, mais interessante. Então, isso é muito divertido. E pega você desprevenido. Quando você vê e acha que esse anime vai ser uma coisa estúpida de como o cara é uma gosma que é super poderosa e ganha de todo mundo, é um pouco disso, mas principalmente não é sobre isso. É mais sobre como se fosse um The Sims ou um Civilization que ele vai construindo sua própria civilização. É bem legal. Então, me pegou assim de surpresa esse anime. Agora eu vou para um que é muito interessante. Vamos falar aqui de Baki. Baki, só de você ver essas imagens, você já percebe esse anime. Baki, eu tinha visto pela primeira vez algumas cenas de Baki. E eu falei assim: olha, cara, é um anime de luta normal, só que nada demais. Aí eu resolvi rever, porque eu vi cenas separadas, soltas do anime, eu não vi desde o começo, eu resolvi ver desde o começo. Primeira coisa, Baki tem uma das nomenclaturas mais idiotas, que ele não é dividido em temporadas ou em números, ele é dividido em nomes, e os nomes não são autoexplicativos. A primeira temporada de Baki é Baki the Grappler, a segunda temporada é Baki Torneio não sei das quantas, eu acho que a terceira é Baki puro, e aí a quarta é Baki não sei das quantas. Então, pelo nome você não sabe. Então, se você quiser começar a ver Baki, e eu sugiro que você veja, comece com Baki the Grappler. The Grappler. E Baki é muito interessante, porque pra mim Baki entra no mesmo subgrupo de animes estilo Jojo. Se você gosta de Jojo Bizarre Adventure, ou se você gosta de animes como Jojo, você vai adorar Baki. E pra mim, Baki é ainda melhor do que Jojo. Por quê? Jojo, uma das grandes coisas de Jojo é você se deixar levar pela bizarrice de Jojo. Porque os eventos vão acontecendo e coisas bizarras vão acontecendo sobre esses eventos que aparecem do nada e resolvem os problemas do nada. Isso é a graça de Jojo. Baki é mais ou menos isso, só que ainda mais engraçado. Porque Baki, ele se coloca numa posição como se fosse realista e ele se pauta na realidade, mas ele começa a dar explicações de como essa realidade funciona de uma maneira completamente burra, de completamente louca. E aí você percebe que Baki não é um anime de comédia. Aliás, não é um anime de ação, é um anime de comédia. É um anime de comédia muito bem escondido.
ao ponto de ser inacreditavelmente bem feito. Eu não sei se o autor fez Baki pensando como comédia, mas é literalmente o anime mais engraçado que eu já vi na minha vida. E uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Eu não vou falar nada, porque se eu falar qualquer coisa é spoiler. Literalmente. Vá ver Baki e se divirta com as loucuras que acontecem em Baki, ok? Então foi uma das coisas assim mais. Uma das surpresas mais agradáveis que eu tive. Vamos agora para um que eu assisti. Baki eu tinha visto só algumas cenas, eu não tinha visto desde o começo. Violet Evergarden é um anime que eu comecei a assistir desde o começo e eu detestei. Eu achei um dos animes mais insuportáveis, chatos, irrealistas, porque é um anime. Qual é o problema? Porque aí eu tenho que fazer um vídeo eventualmente explicando como é que eu faço minhas críticas e minhas análises. Mas o ponto fundamental de uma crítica é: eu vejo o que o anime está querendo fazer, eu vejo o que a obra está querendo fazer, e aí eu critico a partir das bases dos objetivos dessa obra. Violet Evergarden, ela se passa num mundo muito realista, ela se promove num mundo muito realista, a arte é muito realista, a arte é muito minuciosa, bem feita, bem trabalhada, e tudo isso promove um estilo que fala: vou ser um anime realista, tratem isso como a realidade. Só que aí o anime começa a fazer muitas coisas que são surrealmente forçadas. Você tem combates forçados pra caramba, você tem uma história extremamente dramática e com encadeamento de eventos que não faz nenhum sentido. Você tem uso assim de forças militares que são completamente idiotas, que é obviamente um civil que está escrevendo e não tem noção nenhuma de tática militar. Então você vai vendo um monte de coisa que traem. Basicamente o anime ele se propõe para ser muito realista, mas imediatamente ele vai contra esse realismo. Eu falei, esse anime é ridículo. Ele é ridículo, ele é uma piada, ele é muito ruim. Aí eu resolvi rever, e quando eu revi Violet Evergarden eu percebi, caramba, eu estou completamente errado. E aí é que está uma das questões da crítica. Uma mesma análise crítica pode condenar uma arte, pode condenar um anime, e ao mesmo tempo, outra análise pode dizer que é um dos melhores animes de todos os tempos. E é o caso para mim com Violet Evergarden. Foi uma mudança completa para mim. Porque Violet Evergarden não é, isso é a minha opinião, não é para ser visto como um anime sobre realidade. A realidade de um pós-guerra. Não é isso. Violet Evergarden é para ser visto como um conto de fadas. Onde, qual é o objetivo, qual é o tema central de Violet Evergarden? Tem dois temas, que um deles é a memória e a capacidade de você seguir em frente depois de sua vida ter acabado. Isso é um ponto. Só que o outro ponto, para mim, ainda mais interessante, é o tema da beleza. A beleza é um ponto central em Violet Evergarden. E o anime, ele demonstra isso na arte, e demonstra isso que ele tem muitas cenas que existem sem razão. Que é literalmente uma cena onde uma floresta é pintada, desenhada de forma bonita. Ou tem muitas cenas onde a principal, a Violet, que é a principal, ela simplesmente ela aparece e começa a brilhar e fica bonita e não sei o que. E aí o padrão dela entra em contraste com uma árvore que está no fundo, não sei o que. E você fala, caramba, que cena idiota, essa cena não serve pra nada. Só que este é o ponto. Violet Evergarden é um anime sobre beleza, é um anime sobre um conto de fadas. Como Violet, ela encontra seu caminho e espalha beleza por um mundo que está tentando reviver a partir de uma grande guerra que ocorreu. É um dos animes mais bonitos que eu já vi. Em termos de estética, é um dos mais bonitos. E, vendo por esse aspecto, é um dos animes mais bem feitos que eu já vi. Então Violet Evergarden foi dentre os animes que eu já vi, um que mais alterou a maneira como eu observo esse anime depois que eu revi. E hoje ele já entra na minha lista de top 10 melhores animes de todos os tempos. Agora vamos para um que é muito engraçado. Yu-Gi-Oh! Todo mundo conhece, o clássico Yu-Gi-Oh! Se eu puser só tipo Yu-Gi-Oh! Aqui, vocês vão ver o clássico de Yu-Gi-Oh! Aqui é a primeira temporada, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Maravilhoso, bem feito, etc. Com suas queijices, etc. E coisas horríveis também. Mas Yu-Gi-Oh! GX e todos os Yu-Gi-Ohs pós Yu-Gi-Oh! Original costumam ser relegados como uma coisa muito ruim. O anime como realmente um dos piores animes. Todos eles são considerados como
detestáveis. E eu tenho visto todos os Yu-Gi-Oh! Nesses últimos tempos. Alguns são tenebrosos. Nós temos. Literalmente tem. É que eu não lembro, são tantos Yu-Gi-Oh! Diferentes. Deixa eu pegar aqui o Yu-Gi-Oh! Que tem a cara de todo mundo. Aqui. Esse é o Yu-Gi-Oh! 1, o do Yu-Gi-Oh! Original. Esse é o Yu-Gi-Oh! 2. Esse é o Yu-Gi-Oh! 3. 3 é esse aqui. Esse é o Yu-Gi-Oh! 4. Este é o Yu-Gi-Oh! 5. O do cabelo rosa é o Yu-Gi-Oh! 5. Que eu tô vendo agora o anime dele. Esse é bem legal, é um anime bem legal. O desse daqui é de batalha em motocicletas. Eles começam a duelar em motocicletas. É uma das coisas mais chatas que eu já vi. Esse anime, quando ele não tá duelando em motocicletas é legal, mas quando ele tá duelando em motocicletas é horrível. Aí nós temos esse aqui que é literalmente inassistível. Esse Yu-Gi-Oh! 4 é inassistível. Mas eu não vou perder muito tempo falando sobre ele, porque eu quero falar sobre este daqui, o Yu-Gi-Oh! 2, que é o Yu-Gi-Oh! GX. Normalmente as pessoas se lembram de Yu-Gi-Oh! GX como aquele anime que veio depois de Yu-Gi-Oh! E é uma droga. E realmente, ele é muito mais besta, ele é muito de comédia, ele é muito mais palhaçada e tal. E parece que ele tá zoando com a sua cara. Você começa a ver Yu-Gi-Oh! GX e você fala assim, caramba, ele tá zoando com a minha cara. Esse anime é horrível. Só que aí eu fui rever esses últimos tempos, e a grande questão é que nem Baki, como a gente viu com Baki, Yu-Gi-Oh! GX você tem que ver desde o começo pensando que é uma comédia. Literalmente, se você não vir como uma comédia, Yu-Gi-Oh! GX é um Yu-Gi-Oh! Que está fazendo piada com as piadas de Yu-Gi-Oh! Com o mundo de Yu-Gi-Oh! Então, são coisas absurdas. Você tem um mundo onde todas as batalhas do mundo são determinadas por duelo de carta. Não existe mais guerra entre nações, as pessoas duelam com cartas. Você tem ladrões de cartas, você tem bandoleiros que atacam com cartas. E aí você vê que Yu-Gi-Oh! GX ele é uma paródia de Yu-Gi-Oh! Original. Se você vir como isso, é hilário. Literalmente, minha gente, tem um episódio em que o principal ele vai pro espaço e começa a enfrentar aliens com as cartas. É um dos animes mais engraçados da história. É uma das coisas mais engraçadas já feitas. E eu sugiro muito fortemente que quem viu e não gostou, reveja Yu-Gi-Oh! GX, porque hoje entra na minha lista também de animes preferidos. Simplesmente porque é hilário. Ao ponto de rivalizar com o Yu-Gi-Oh! Original. Mas vamos agora terminar nossa lista com, pra mim, o top 1. Que é Kill la Kill. Kill la Kill, não tem como falar sobre Kill la Kill rapidamente. Ou tipo, não tem como falar em detalhes de Kill la Kill rapidamente. Eu tenho que perder muito tempo falando. Porque Kill la Kill literalmente entra na minha lista de top 10 e muito alto na minha lista de top 10 como um dos melhores animes já feitos. Não só anime, como uma das melhores obras já feitas pela humanidade. E Kill la Kill eu vi pela primeira vez e eu fiquei fascinado pela arte, pela animação. Kill la Kill inovou muito em técnica de animação, em termos de design, em termos de forma de fazer animação. Ok? E até hoje é estudado e visto como um grande marco de como fazer animação sem ter muito dinheiro. Ok? Kill la Kill é um grande marco. Mas eu achava que era só isso. E mais do que isso, eu achava que a história era completamente idiota em Kill la Kill. Horrível, horrível. A animação era interessante, mas a história era horrível. Pelo contrário, a história em Kill la Kill é uma história assim que, novamente, eu não tem como falar em detalhes, mas é uma história que discute sobre basicamente sistemas políticos de opressão, fascismo, discute sobre o poder da moda, o poder da padronização de costumes, de moda, fala sobre o incrível poder que tem, de como um sistema tem um poder alienante sobre os seus indivíduos, fala sobre a capacidade do indivíduo de poder confrontar esse sistema ou não, fala sobre, além disso tudo, é uma crítica à maneira como nós pensamos a sociedade, é uma crítica como nós pensamos gênero, é uma crítica como nós pensamos hierarquia dentro da sociedade. Além disso, é uma completa reinvenção, reestruturação de como construir personagens, é uma crítica à maneira de fazer shonen, é uma crítica à sexualidade. Kill la Kill é inacreditável. Kill la Kill literalmente é uma série que eu posso fazer de 20 vídeos falando sobre Kill la Kill. Porque é tão bem escrito, é tão forte, que não dá pra eu falar assim, só realmente num resumo. E essa é a questão,
Kill la Kill, ele é tudo isso, mas ele se esconde com uma força inacreditável, ao ponto de causar rejeição imediata para quem observa. Porque quem observa assim, de maneira superficial, fala: esse é mais um anime shonen genérico, onde coloca as mulheres vestidas com roupas horríveis para sexualizá-las. E aí você vê que vai para muito além disso, e é inacreditável. Kill la Kill é um dos grandes animes de todos os tempos, uma das grandes obras de todos os tempos para mim. Porque eu não sou aquelas pessoas retrógradas, pelo menos, que ficam achando que não, bom mesmo é... Cadê meu Machado de Assis que eu tenho aqui na minha estante? É muito livro, eu não tô achando. Mas tipo, bom mesmo é Machado de Assis, bom mesmo é você pegar um clássico da literatura e não sei o que, bom mesmo é você ver esses... Não sei... Não é assim. Pra mim, uma coisa só por ser antiga não imediatamente torna boa, e coisas atuais podem entrar para o hall das melhores coisas já feitas. E Kill la Kill é inacreditável. Se você não viu, veja. Eu não vou falar muito sobre esse anime porque tudo é spoiler. Eu pretendo fazer uma análise profunda de Kill la Kill, mas Kill la Kill é inacreditável. E eu fico muito feliz de ter revisto esse anime, porque ele entra na minha cabeça como só mais um animezinho merda que tem uma animação boa. E não é isso. São fantásticos. Se eu fosse colocar assim num hall, eu colocaria em quinto lugar desse meu top 5 o do Slime, em quarto Baki, em terceiro Yu-Gi-Oh! GX, por incrível que pareça, em segundo Violet Evergarden, que eu mudei completamente a maneira como eu via, e Kill la Kill, que eu também mudei completamente, só que não só mudei, como eu percebi, caramba, isso é uma das melhores coisas já feitas. Portanto, minha gente, revejam as coisas. Se você não gosta de algo, tente rever, tente perceber se alguma coisa passou batido por você. É sempre bom a gente ter a capacidade de mudar nossos pontos de vista. Enfim, se você gostou, dê like, deixe share, comente, se inscreva no meu canal, etc, etc, etc. Aqui foi a Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou.